Um bom dia a todos vocês, a todas que comparecem no culto desta manhã. Esse belo domingo de sol, aqui em Rio Negro, reunidos como comunidade presencial aqui na comunidade luterana de Rio Negro. Também queremos saudar a vocês aqui presentes no culto, como também as pessoas que estarão acompanhando depois o culto através da filmagem, através da gravação. E gostaria de dar as boas-vindas a todos, desejar a paz de Cristo para todos nós reunidos aqui, também aqueles que estarão assistindo depois, que a paz de Cristo esteja com todas as nossas famílias, com todos nós. Quero nos acolher com a palavra de Jesus em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue, inteligência humana que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui nos reunimos como comunidade cristã, neste domingo, também em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja habitando entre nós, conosco, também nos conduzindo em cada momento desta celebração de culto, de adoração, louvor a Deus e pregação da sua palavra. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino do nosso culto. Convidei o Rogério para estar nos ajudando com os hinos. Já estamos, acho que desde novembro, Rogério, que a gente vem conversando quando é que dá para encaixar a participação do Rogério. E a Márcia, então, nos conduz nos cânticos e o Rogério nos acompanha ao piano. Que bom que deu certo, então, para esse domingo. Convido para cantarmos o hino de adoração a Deus, 526, Glória para sempre. A Cristo, ao Cordeiro de Deus, 526. Estamos celebrando hoje o culto gravado, transmitido, compartilhado, culto, mensagens a cada final de semana, cada semana. Estamos agora fechando 11 meses. Começamos lá no dia 20 de março, 11 meses de cultos compartilhados com as pessoas também em suas casas, através então do nosso canal da comunidade luterana de Rio Negro. Estamos no culto 46.
E ao longo desses 11 meses, a cada semana, a cada mês, mais pessoas têm se inscrito no nosso canal, Comunidade Luterana de Rio Negro, que começou lá com 19 inscrições em março e hoje está com 274 pessoas inscritas em nosso canal, do culto da manhã. Então nós queremos também agradecer a Deus que nos tem possibilitado celebrar culto, transmitir mensagens, compartilhar orações, compartilhar os hinos através das filmagens, não só para quem pode estar no culto presencial, mas para tantas pessoas que não podem sair de casa, porque são grupos de risco, ou mesmo pessoas que não dispõem de condições de sair também por questão de doença. Então, o nosso abraço, a nossa gratidão a Deus por nos ter abençoado a nós, com tantos celebrantes que participaram desse culto da manhã, também os grupos de canto, vocês que nos ajudam a cada culto aqui, os músicos, a parte do cântico comunitário, todas as equipes que nos acolhem aqui a cada domingo pela manhã e se empenham também em filmar, gravar o culto, a equipe dos jovens, o Joel, o Patrick, o Yuri, tantas pessoas que têm participado conosco nesta missão. Mais de 90% dos nossos cultos têm sido acompanhados, visualizados por mais de 200 pessoas, 40% dos nossos cultos têm sido visualizados por mais de 300 pessoas, de perto e de longe. Com isso, nós queremos agradecer a Deus e pedir que Deus nos abençoe nesta missão de levar a palavra de Deus, como diz a Jesus Cristo, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E de pregar o Evangelho a toda criatura, e eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Convido para termos um momento dos avisos, comunicados. Walter pode ir chegando à frente para compartilhar com a comunidade presente, a comunidade virtual, os avisos para os próximos dias. Bom dia a todos, que todos sejam muito bem-vindos ao nosso culto de hoje, que Deus abençoe a todos nós. Amém. A oferta extra de hoje, aquela fora dos envelopes, vai ser destinada para a nossa escola dominical aqui de Rio Negro. E a oferta extra do próximo domingo será para a juventude sinodal. No último domingo, agora desse mês, dia 28, a nossa escola dominical vai reiniciar as suas atividades às 9h30 durante o horário de culto. Então, no último domingo, agora do mês, dia 28, reinicia a escola dominical. O nosso bazar está em fase final de reforma da sua sala, já estamos remontando ele novamente, então todas as segundas, quartas-feiras de cada mês, à tarde, ela estará funcionando. E agora, o primeiro deste ano vai ser dia 10 de março, das 2 às 5 da tarde. Todas as segundas, quartas do mês será sempre somente à tarde. Quem tiver doações, alguma coisa para doar, pode deixar na secretaria durante a semana, ou se tiver alguma coisa maior, avisa que a gente dá um jeito de buscar. Na próxima quarta-feira, agora dia 17, às 19h30, vai ter aqui no templo um curso, aqui no treinamento, sobre mídia, para lidar com o som, como aconteceu agora, com as transmissões aí nas televisões, também a filmagem, será feita com o Joel. Então, quem tiver interesse, não precisa ser só jovem, quem quiser com mais idade também quer se dispor a esse trabalho. Então, quarta-feira, agora, às 19h30, aqui no templo. Desde sexta-feira, agora passada, temos 37 jovens no acampamento Moriá em Retiro, que vai encerrar hoje à tarde, às 17 horas, 5 da tarde, com um culto ao ar livre. Se houver problema com o tempo, chuva, vai ser feito dentro do próprio salão do Moriá. Então, hoje à tarde, às 17 horas, culto no Moriá, e por isso não haverá culto hoje à noite aqui no templo. E lembrando então que a nossa secretaria está funcionando agora normalmente de terças a sextas-feiras, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Ok? Obrigado. Obrigado, Walter. Nós recebemos o comunicado da Faculdade Luterana de Teologia, que é aquele curso de teologia que foi iniciado lá em fevereiro e foi interrompido em março, em função da pandemia,
eles estão planejando retomar esse curso em maio, no final de maio, retornar esse curso de teologia. E aquelas pessoas que quiserem se inscrever, que se inscrevam então, estarão acolhendo também novas inscrições, novos participantes. E fizemos um convênio aí com a paróquia, também com o sínodo, né, dos nossos participantes aqui a nível de cidade de Rio Negro, né, seria a taxa mensal de R$70. Na verdade seria 150, né, o custo normal cobrado pela Faculdade de Teologia. Mas em função desse convênio, desta cooperação, então é um sábado por mês, as aulas, as palestras com os professores da Faculdade de Teologia de São Bento, ao custo de R$70 cada etapa, são 10 etapas. Então vai começar em maio, provavelmente vai encerrar lá por março, abril do ano que vem, um sábado por mês, ok? Fica o convite à motivação para a participação, né, neste curso. Nós queremos nos colocar diante de Deus em oração, mas antes vamos cantar um hino que nos convida à confiança, à segurança nos cuidados de Deus, nos cuidados do Senhor Jesus. Que segurança sou de Jesus. E no 624, que segurança sou de Jesus. Quando nos reunimos em culto, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, nós intercedemos em oração com pedidos na presença de Deus, mas nós também somos chamados a confessar os nossos pecados. E lembrando da importância de confessarmos os nossos pecados, convido para ficarmos de pé, quem puder ficar de pé, para a nossa oração de confissão de pecados. Deus e Pai, a Tua palavra nos lembra a nossa condição diante de Ti, que fomos criados para viver como Teus filhos e filhas amados, como Tua imagem e semelhança. Mas o pecado nos afasta de Ti, Senhor, quebra a nossa comunhão contigo e também atrapalha a nossa comunhão uns para com os outros.
Por isso a Tua palavra, Senhor, nos lembra também que todos pecaram e carecem do Teu perdão, da Tua salvação. Assim queremos reconhecer, Senhor, que temos pecado em palavras, em atitudes, em omissões, em pensamentos, tanto no âmbito da família, como também no dia a dia do nosso trabalho, da nossa missão profissional, no dia a dia da nossa convivência com pessoas amigas, ou mesmo com irmãos e irmãs na fé. Perdoa, Senhor, ali onde nós não levamos a sério o Teu propósito de viver uma vida que glorifica o Teu nome, o Teu propósito de levar uma vida que tem a marca do amor cristão. Pedimos o Teu perdão, Senhor Jesus, e lembramos que Tu, Jesus, morreu na cruz para perdão de todos os nossos pecados. Entregou o Teu corpo e Teu sangue para nos remir de todo o pecado e para que possamos andar em novidade de vida contigo e também uns para com os outros. Obrigado, Jesus, pelo Teu perdão. Amém. Vamos cantar um hino de confissão de pecados, hino 41, hino de número 41. A comunidade pode assentar-se no nosso cenário 41. Convido a vir à frente as pessoas que estarão compartilhando das leituras bíblicas, podem chegando até a frente. Quem puder ficar de pé, convido para que fiquemos de pé. Foram escolhidos duas leituras dos evangelhos hoje, porque nós queremos abordar na pregação, na mensagem deste culto, quem foi o apóstolo Pedro. Nós queremos abordar na mensagem deste culto quem foi o apóstolo Pedro, como foi a vocação de Pedro e qual a missão que Jesus confiou a Pedro. E um dos textos fala da vocação e o segundo texto fala da missão de Pedro. Então, quando fala da vocação de Pedro, Lucas capítulo 5, versículos 1 até 11. Lucas capítulo 5, versículos 1 até 11. Nas Bíblias que estão nos bancos, a página é 1339. A pesca é maravilhosa. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores
havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze até o largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ok, obrigado. A segunda leitura, Evangelho de João, no capítulo 21, quando Jesus dá a missão a Pedro. João, capítulo 21, versículos 15 até o 19. Passo a ler. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue. Amém, obrigado. Bem-aventurado todo aquele e toda aquela que ouve a palavra de Deus, assim como Pedro ouviu, que aceita o chamado, a vocação para seguir a Jesus, para crer nele como Salvador e Senhor da sua vida. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nos preparando para o momento da mensagem, convido para cantarmos um hino que fala um pouco do Pedro. Pedro, 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 lá da Galileia. Vocês conhecem bem esse hino, né? Hino 584, 584.
estimados irmãos e irmãs aqui reunidos no culto presencial, também irmãos e irmãs na fé, amigos, amigas que acompanham esse culto depois então na internet. Com certeza muitos de vocês, muitos de nós, já apreciaram ou enxergaram a lida de pescadores, pessoas que pescam no mar. E quem costuma tirar alguns dias de férias junto ao mar, no seu veraneio, no seu tempo de férias, ou num feriadão, como muita gente também faz nesse final de semana, lá observam também a ida e vinda de pescadores. Pois bem, o texto de hoje trata da vocação do chamado de um pescador de peixes que será transformado por Jesus num pescador de gente. Pedro é um personagem bastante contraditório. Quem sabe, dentre o grupo dos 12 chamados apóstolos, ele foi a figura mais contraditória em termos de temperamento, também em termos de relacionamento com Jesus e com os demais discípulos, ou mesmo com as pessoas. Pedro oscilava entre momentos de entusiasmo, testemunho de grande fé e coragem, até momentos de profunda covardia. Momento de coragem, quando Pedro diz para Jesus, Jesus está anunciando que vai ser preso, vai ser executado, vai morrer, e o Pedro disse: de forma nenhuma, Senhor, estou pronto para morrer contigo. E o que acontece quando Jesus é preso e julgado no pátio lá do palácio? O Pedro nega 3 vezes que ele conhecia esse tal de Jesus. O Pedro é alguém bastante sentimental, é um cara de pavio bastante curto, mas ele demonstra sinceridade em tudo que ele fala, em tudo que ele faz. O Pedro é gente como a gente, que tem momentos em que se sente forte na fé e tem momentos em que nós sentimos medo, em que nos sentimos inseguros. O Pedro é como as demais pessoas que convivem conosco. Pedro é gente como a gente. Pessoas que demonstram virtudes e pessoas que demonstram suas incoerências. O seu lado de luz e o seu lado de sombras de cada personalidade. Portanto, Pedro é alguém muito humano, alguém muito próximo de nós, se poderia dizer, alguém que tem o nosso DNA. Também os cristãos e as comunidades oscilam entre momentos de profunda devoção e expressão de espiritualidade, às vezes principalmente em ambiente da igreja, ou num culto, num grupo de oração, num grupo de estudo bíblico, numa palestra evangelística, num retiro, num acampamento, momentos de profunda espiritualidade. Mas quem sabe 2, 3 horas depois que saiu daquele local, volta de novo a manifestar a sua carnalidade. É o que diz o apóstolo Paulo também: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, muitas vezes, mas o mal que eu não quero fazer se repete sempre de novo. Portanto, Pedro é uma figura muito próxima de nós. E também o Pedro se revela como alguém que oscila entre a fé e o medo. Ele está no discipulado, ele está no aprendizado, ele está caminhando com Jesus. Pedro era filho de Jonas, irmão de André, que também era seu colega de pesca, seu sócio. Nasceu em Betsaida, uma pequena cidade às margens do mar da Galileia. Sua profissão era pescador, homem rude, iletrado, pouco estudo, quem sabe não completou nem a 4ª série primária, lá na cidade, na escola de Jerusalém. Fixou residência em Cafarnaum, era casado. Jesus curou a sogra de Pedro em certa situação. Provavelmente morava na casa da sogra, ou a sogra morava com eles. E lá seguia a sua vida, dia a dia, pegando o seu barco e junto com seus sócios entravam no mar, também em sociedade, também com outros 2 discípulos, Tiago e João.
os filhos de Zebedeu. Pedro não tinha diploma, não tinha nenhum dom evidente, mas Jesus vocacionou, chamou aquele cara rude, de pouco estudo, para ser um dos seus discípulos. E veio a tornar-se entre os discípulos aquele que demonstrou maior liderança entre os 12. Liderança inconteste. Todas as listas que aparecem nos evangelhos, dos 12 apóstolos, o primeiro da lista quem é? É o Pedro. As abordagens diretas para Jesus era o Pedro. Coisas que os outros não tinham coragem de perguntar ou de falar, era o Pedro, o boca grande. E assim esta figura fascinante marcou a história e a missão da igreja e um grande movimento de evangelização, quando o Espírito Santo de Deus é enviado para os apóstolos, e Pedro será o primeiro grande evangelista da história da igreja, lá na praça de Jerusalém, aquela grande mensagem evangelística, movido pelo Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo naquela campanha lá na praça de Jerusalém. Portanto, ele foi dotado pelo Espírito Santo com dons de pregação, de evangelismo, de pastoreio e até mesmo de milagres, como é relatado nos textos bíblicos, em Atos dos Apóstolos. Então, Pedro, pequena pedra rude, foi sendo trabalhada por Jesus, no ministério de Jesus, foi sendo ainda muito mais trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, para se tornar o grande apóstolo, o grande líder, o grande evangelista que foi, evangelizando entre os judeus, enquanto o apóstolo Paulo evangelizava entre os gentios. Pedro também tinha que levar uns trancos de vez em quando, e ele, como alguém com um temperamento muito forte, era complicado aceitar um tranco. Por isso, quando o apóstolo Paulo exorta o Pedro, dizendo: olha, Pedro, você não pode exigir das pessoas gentias, gregos, romanos, de outros povos que foram evangelizados, que eles tenham que se submeter aos costumes judaicos, às tradições judaicas, a começar pela circuncisão. E os discípulos se reuniram em assembleia, e Pedro foi questionado, foi exortado, ele aceitou a exortação, e a partir dali, então, abençoou o trabalho do apóstolo Paulo e seguiu a sua missão, evangelizando os descendentes dos judeus. Eu queria compartilhar com vocês, igreja aqui reunida em culto presencial, como também nossos amigos que acompanham, o culto transmitido na internet, sobre a vocação e a missão de Pedro. Em Lucas capítulo 5, que foi lido há pouco, versículos 1 a 11, nós seguimos acompanhando esse texto. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas 5, 1 a 11, vou descrever o texto, não ler de novo, mas descrever a vocação de Pedro para ser discípulo e apóstolo de Jesus. Jesus estava ensinando à beira do mar da Galileia. Jesus pede emprestado o barco de Pedro, Tiago e João, versículo 3, e passa a pregar de dentro do barco para aquela multidão que está espalhada ali na areia da praia do mar da Galileia. Depois de encerrar a sua mensagem, a sua pregação, Jesus ordena que Pedro leve seu barco a um lugar mais fundo e tente pescar novamente. Ora, voltar para o mar, em plena manhã, quem sabe já era perto do meio-dia, e tentar pescar novamente, quando eles passaram a noite inteira no mar, até de madrugada, e não pescaram nada. Se você fosse pescador experiente, um profeta, um professor, um mestre, viesse te ensinar o que você deveria fazer, como é que você iria reagir? Quando você está lá na praia de férias e olha pela janela, ou vai até a beira do mar, dar uma caminhada, contemplar o nascer do sol, você vai ver lá no mar vários barcos voltando para a garagem dos barcos. Não é assim? 6, 7 da manhã, parece uma fila. Eles estão encerrando
a sua noite e madrugada de pesca e voltando então para a terra firme e lá vender o seu peixe, como se diz no popular, peixe para o seu alimento, da sua família, muitas vezes para vender para o seu sustento do dia a dia. Pois bem, aqueles pescadores voltaram frustrados, estavam lavando as redes, já tinha encerrado o expediente por aquele dia. E Jesus diz para eles: vocês voltem para o mar e joguem de novo as redes. Façam como eu estou lhes orientando. Imagina a frustração de Pedro, Tiago e João ao voltar de uma madrugada inteira de trabalho no mar e não ter pescado nada. É a mesma frustração que você e eu experimentamos quando nos sentimos derrotados, frustrados, quando nos sentimos desencantados em nossa vida pessoal, em nossa vida profissional, às vezes também frustrados com relacionamentos dentro da própria família, frustrados com certas amizades, frustrados com pessoas da igreja, frustrados no dia a dia do relacionamento com pessoas, ou em algum empreendimento, algum trabalho, algum projeto que não deu certo, que não vingou. Este é o sentimento destes pescadores de peixes. Mas Pedro diz: Senhor, tentamos pescar a noite inteira, não deu nada, mas já que tu estás mandando, vamos voltar para o mar. E assim eles voltam para o mar, superando o cansaço, superando frustração, superando o desânimo, voltam a lançar as redes, mais uma vez, com pouca probabilidade de sucesso, mas obedecendo a palavra do Senhor Jesus, do Mestre Jesus. Pouco provável pescar alguma coisa sob a luz do sol, naquele horário. E o que acontece? Eles experimentam uma pesca maravilhosa, uma pesca milagrosa, uma pesca abundante. Versículo 6. Redes completamente cheias de peixes, estavam quase se rompendo as redes. Pedro chama mais um barco para vir ajudar a retirar os peixes das redes. Encheram 2 barcos. Nunca tinham feito uma pescaria assim, em pleno dia, à luz do sol. Pedro chama mais um barco de amigos, de irmãos para ajudá-lo. Ninguém faz missão sozinho, ninguém faz missão só com o seu barco, ninguém faz missão só com a sua denominação, ninguém faz missão só com o seu grupo, ninguém faz missão só com o seu ministério. O mar, a missão de Deus, a missão que Deus nos confia, tem que ser abraçada por muitos pescadores de gente. Missão com crianças. Vai recomeçar o último domingo deste mês os nossos encontros com as crianças. Os pais e mães que tiverem liberdade de trazer as crianças vão trazer. Aqueles que não tiverem liberdade de trazer ou não se sentem seguros, têm liberdade de não trazer. Mas a nossa missão é manter a igreja de portas abertas para acolher quem quer vir e receber a palavra de Deus, quem quer ter a experiência do louvor a Deus comunitário, a oração comunitária, o reencontro com os irmãos e irmãs, mesmo que seja só assim. Deus tem peixes, crianças, para serem evangelizadas, ensinadas na fé. Deus tem peixes, adolescentes e jovens para serem evangelizados e ensinados na fé e na ética cristã. Deus tem peixes adultos, tem peixes casais, tem peixes idosos, idosas, tem peixes doentes, desanimados que precisam do consolo da palavra de Deus. Tem peixes carentes que precisam de alimento, da ação social, da ajuda, da cesta básica,
do trabalho do Bazar, né, Emília? Trabalho do Bazar, que tem ajudado a igreja, tem ajudado famílias carentes, tem ajudado o Ministério Moriá. Deus precisa de pessoas que louvem a Deus no coral, que se reúnem nas casas para estudo da Bíblia, para o compartilhar da fé, para o levar as cargas uns dos outros. No reino de Deus, todas as pescarias e todos os peixes são importantes. A Oase faz missão. As mais de 40 senhoras que participam da Oase, 10 delas nem são da nossa igreja e estão lá. E têm estado em cada reunião. E tem crescido o trabalho da Oase. Assim como tem crescido o trabalho com adolescentes, com jovens, com outros grupos na igreja, com casais tem crescido. E alguns desses casais nem são da nossa igreja, mas eles têm apreço em participar dos nossos grupos, dos nossos ministérios, e muitos até católicos assistem aos nossos cultos, aqui da cidade até de outras cidades, compartilham que têm apreciado os cultos que são transmitidos aqui por nossa igreja. São muitos peixes. Nenhum ministério tem o monopólio da missão. Nenhum ministério sozinho vai conseguir alcançar todos os grupos humanos. Precisamos de mais gente, mais pescadores, como chamou Pedro. E eles ajudaram, então, a pescar e a retirar os peixes da água. Pois bem, quando eles voltam para a terra firme, para a beira da praia, com aqueles 2 barcos lotados de peixes, a primeira coisa que Pedro faz é ir em direção a Jesus. Ajoelha-se diante de Jesus. Pedro, o valentão, o gauchão. Pedro ajoelha-se diante de Jesus e, num ato de adoração e reverência, pede para Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque não sou digno de estar na tua presença. Não sou digno de estar perto de ti. E qual é a resposta de Jesus para o Pedro? Não temas, não temas. Doravante, serás pescador de gente. Versículo 10. Não temas, daqui para frente tu serás um outro tipo de pescador. Não mais de peixes, mas pescador de gente. Pescando gente para o reino de Deus. Pescando gente para o Senhor Jesus. E diz o texto bíblico que não apenas Pedro, mas os seus sócios também, Pedro, Tiago, João, André, seguiram a Jesus. Deixaram seu barco na praia e seguiram a Jesus. Versículo 11. Jesus vocacionou um humilde pescador com pouco estudo, com temperamento forte, um cara de pavio curto, de difícil relacionamento, foi vocacionado por Jesus para ser o principal líder entre os apóstolos. Pregador, evangelista, pastor. Pedro demonstrou capacidade de superar frustrações, como a frustração da pesca que não deu certo. Você, meu amigo, você, minha amiga, está passando por um tempo de frustrações? Você está olhando só para a pescaria que não deu certo? Ou você está olhando para Jesus? Se colocando na presença de Jesus em oração, tal qual Pedro se colocou, e pedindo a graça, a misericórdia de Jesus, não por causa da nossa dignidade, mas por causa do amor e da misericórdia que Deus tem para contigo, para comigo, para conosco. Pedro demonstrou humildade em obedecer à ordem de Jesus e voltar para o mar. A palavra obediência em latim vem da expressão, no latim, ob audire. Audire é ouvir. Ob audire, ouvir o que está diante de nós. Obstrução. Pedro ouviu aquele Jesus que estava diante dele e a mensagem de Jesus: não temas, eu te aceito, eu te amo, eu te perdoo, eu te vocaciono, daqui para frente tu serás um missionário, um pescador de gente.
Jesus também viu em Pedro perseverança, de voltar para o mar e pescar de novo. Capacidade de Pedro reconhecer que precisa da ajuda de outros, chamou outro barco para vir ajudar. Nós todos precisamos da ajuda uns dos outros. A nossa autossuficiência acaba nos afastando uns dos outros. Companheiros de ministério, outros dons, outros barcos, outros meios de fazer missão. Outras formas de culto, outras expressões de liturgia, outros tipos de hinos, outros tipos de instrumentos musicais. A marca da vida da igreja nesses 2000 anos é a diversidade de dons, de ministérios, de formas de louvor, de formas de culto. Portanto, decretar que tal ou tal forma de louvor é a única ungida e a mais marcada pela espiritualidade, pela adoração, é a avaliação humana e não bíblica. Me chamou a atenção as meditações do professor Victor Schell, desta semana agora, professor na Faculdade de Teologia, não sei quem de vocês leu, esta semana a série de meditações, a meditação de ontem, quando o professor aborda o encontro daquela mulher com Jesus lá na beira do poço, a mulher samaritana, que Jesus acolheu, perdoou, e ela saiu dali anunciando o Evangelho de Cristo. E o tema da conversa dela com Jesus é qual é a verdadeira adoração, qual é o verdadeiro lugar para adorar a Deus. E o professor Vitor termina a meditação de sábado dizendo: a verdadeira adoração a Deus acontece na vida diária, onde quer que estejamos, em tudo aquilo que fazemos. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é identificado por tal ou tal forma de louvor, adoração, não. É em tudo que fazemos, porque Deus busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade, no dia a dia dos relacionamentos humanos, levando as cargas uns dos outros, tendo misericórdia uns para com os outros. Por último, eu queria apontar para a missão de Pedro. O segundo texto lido hoje aqui, como leitura bíblica, foi João capítulo 21. E lá em João capítulo 21 nos é falado da missão de Pedro. Lá pelo versículo 19, a missão de Pedro. E esta cena nós temos na memória, quando Jesus, agora ressurreto, aparece para os discípulos e dá a eles uma missão. O Jesus ressurreto aparece para os discípulos, se dirige a Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? E Pedro responde: sim, eu te amo, Senhor. Então, pastorei as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus pergunta a mesma coisa: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Sim, Jesus, eu te amo. Então, pastorei as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, conduz, protege, dirige as minhas ovelhas, ampara as minhas ovelhas, consola as minhas ovelhas. E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus repete a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, para que você não esqueça, pastoreia as minhas ovelhas. Enquanto você é jovem, você vai para lá e vai para cá, mas vai chegar o dia em que você estará idoso e os outros vão te carregar. Alguns de nós já chegamos nessa fase da vida, né? Que precisamos que outros nos carreguem. E feliz daquele que tem alguém que o carregue. Tem uma história do padre Fábio de Mello que a gente ri por um lado, mas por outro lado, né, fica pensando, quando ele diz numa das suas palestras, que ele espera quando ele tiver velhinho, né, padre, né, solteirão, velhinho, que ele encontre uma pessoa amiga, uma pessoa cristã, que lá no asilo onde ele vai morar, que ponha ele no sol por alguns instantes, mas que não esqueça de retirar ele do sol. Imagina se o cara ficar até as 3 da tarde no sol. Mas aqui a situação é outra, embora vale para todas as pessoas idosas, quando elas são amadas, carregadas, consoladas, apoiadas. Aqui é Pedro,
quando tu fores mais velho, os outros vão te carregar e vão te levar para um lugar que você não quer, vão te levar para o martírio. E é desta forma, Pedro, que você vai glorificar a Deus, também através da tua morte, como você glorificou através da tua vida. Isso aconteceu. Diz a tradição da igreja que Pedro foi crucificado. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado igual a Jesus. Por último, o pastor Pedro recomenda, lá no texto da carta de Pedro, dizendo o seguinte: lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lançai, entregai nas mãos de Deus todas as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. A missão de Pedro é o cuidado, o pastoreio, e é o que as pessoas mais precisam. As pessoas não precisam de mais distração, elas já têm muita distração todo dia nas grandes mídias. Elas precisam de pastoreio, de amor, de cuidado, de telefonema, de visita. E tudo isso nós fizemos ao longo desses 11 meses de pandemia como igreja. Muitas pessoas fizeram isto ao longo desta jornada de 11 meses. Por isso a nossa espiritualidade não é marcada por formas, ela é marcada por ações, por atitudes de amor e cuidado para com as pessoas. Encerro esta mensagem pedindo que o Espírito Santo de Deus coloque em nosso coração esta verdade, esta possibilidade de lançar nas mãos de Deus, a cada dia em oração, as nossas ansiedades, angústias, tristezas, frustrações, desânimo, e que assim o Espírito Santo de Deus nos restaure para uma espiritualidade mais sadia, mais missionária, mais comprometida em pastorear pessoas, sejam crianças, sejam idosos. Que Deus nos abençoe ao longo deste ano nesta missão, nos vários ministérios da igreja, porque todos eles são importantes e nenhum deles é maior do que o outro. Que assim seja. Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua palavra, Senhor, que chega até nós também como palavra bíblica, Evangelho de Jesus Cristo, da caminhada de Jesus com Pedro, do chamado, da vocação que Tu, ó Deus, concedeu a Pedro, e ele exerceu até o dia da sua morte, e morte que glorificou o Teu nome. Assim pedimos, Espírito Santo de Deus, nos capacite sempre mais por uma maior visão missionária, por uma maior sensibilidade, para mais humildade de reconhecer que ninguém de nós faz missão sozinhos, e nenhum ministério tenha o monopólio da missão na Tua igreja, em nenhuma comunidade de fé. Assim oramos, Senhor, cura, Senhor, a nós todos, naquilo que em nosso coração tem causado tristeza, frustração, desânimo. Restaura a nossa alma, Senhor Jesus, para que ela tenha a perseverança e tenha o compromisso missionário que vemos em Pedro. Abençoa a vida, a família, a saúde, o trabalho do dia a dia, o testemunho cristão de cada um de nós. Abençoa, ó Deus, todas as lideranças também das igrejas cristãs neste país, para que sejamos cada vez mais sal e luz no mundo. Que a Tua graça e misericórdia nos acompanhem todos os dias, Senhor Jesus. Em Teu nome que nós oramos, Te agradecemos e intercedemos. Amém. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minha
Senhor. Eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas do reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Vamos cantar o último hino do nosso culto, que é o hino de bênção, que é o hino de número 289, chamado Bênção Irlandesa. Bênção Irlandesa 289. Enquanto cantamos este hino, vamos ter um momento de trazer a nossa oferta aqui no corredor, a mesinha aqui na frente. Oferta de gratidão a Deus, de compromisso com a missão e com os ministérios da igreja. Amém. Você
Ficar de pé para a oração de intercessão, logo em seguida a oração do Pai Nosso. Nossa gratidão ao Rogério, também à Márcia, pela condução dos cânticos neste culto. Obrigado por colocarem seus dons a serviço da missão da igreja. Vamos ter um momento de intercessão, lembrando também que há pessoas nos hospitais, nas casas, lutando, pessoas que estão nos hospitais, nas suas casas, lutando com enfermidade. Também temos 2 pastores hospitalizados da nossa igreja. Um deles, o pastor Rony, lá de Blumenau, que é diretor lá da Livraria Evangélica, está hospitalizado. Também o pastor Cláudio, em Porto Alegre, também está hospitalizado, lutando com Covid. Então, só para lembrar também que tantas famílias que nós conhecemos, tantas pessoas que estão nesta luta pela vida. Oremos. Deus e Pai, renova a Tua graça e cuidado, a Tua misericórdia, o Teu poder, o Teu agir restaurando a saúde dessas pessoas que estão enfermas. Também esses pastores que estão hospitalizados, pastor Rony, lá de Blumenau, pastor Cláudio, lá de Porto Alegre, também outros tantos, pessoas das nossas famílias, pessoas da nossa amizade, colegas de trabalho, que têm sofrido não apenas com essa doença do Covid, mas também com outras doenças e enfermidades. Restaura, Senhor, pelo agir do Teu poder e da Tua misericórdia, a saúde, o ânimo, a esperança destas pessoas e destas famílias. Age, Senhor, com o Teu livramento. É o que nós pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá com que possam avançar cada vez mais também o trabalho de vacinação em nosso país, em nossas cidades, estados, que se possa haver agilidade nesse processo para que mais pessoas possam se proteger. Assim queremos agradecer também pelas equipes médicas, enfermeiras, profissionais de saúde, que arriscam a sua saúde e a sua vida cuidando de pessoas enfermas. Os guarde, os proteja, os livre de todo mal, Senhor. Também queremos orar pela Tua igreja e pela nossa missão, Senhor. Que possamos estar unidos no mesmo barco a serviço do Teu reino, buscando cada vez mais pescar pessoas para reconhecer em Ti, Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor. Experimentar o Teu perdão, a Tua salvação aqui e agora. E também poder experimentar a participação do Teu reino no futuro. Assim oramos por todos aqueles que dedicam do seu tempo, dos seus dons, dos seus recursos, a serviço da missão da Tua igreja, aqui em tantos lugares do Brasil e deste mundo. Assim oramos, Senhor, intercedendo, agradecendo, nos tens protegido e guardado até aqui, durante esses 11 meses de pandemia, Senhor, que assim possamos continuar sendo cuidados por Ti. Tudo mais colocamos na oração que Tu, Jesus, ensinou aos Teus discípulos e discípulas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê de sua paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos acompanhe ao longo desta nova semana. Amém. Um abençoado domingo para todos vocês, para todas as famílias. Amém.